não faça o seu próprio back-end. Por que você não deveria fazer o seu próprio back-end? Eu tenho uma coisa que tem literalmente um módulo, e esse um módulo tem um CRUD e tem uma funcionalidade simples. Você não precisa de um back-end para isso. E aí, posteriormente, você pode construir seu back-end caso isso fique complexo. Porque essas ferramentas, elas suprem até muito depois do que você precisa. E aí, pessoal, beleza? Bruno de novo aqui. Seja bem-vindo ao canal, né? Mais uma vez, espero que você esteja gostando do conteúdo. E hoje eu vou falar um pouco sobre não faça o seu próprio back-end. Por que você não deveria fazer o seu próprio back-end? E vou te dar alternativas e te apresentar um fluxo de como tudo isso vai escalando. E eu nem vou contar todo o final desse processo, porque eu nem sei, porque eu nunca cheguei lá. Então eu vou poder te dizer muito mais sobre até onde eu já fui, mas tem muita coisa além do que eu sei e muita coisa que eu quero aprender também. Então a gente vai aprender juntos nesse canal. Mas eu vou te dizer novamente, não faça o seu próprio back-end. E eu vou começar mostrando aqui Hoje eu vou falar mais sobre isso, né? Eu tenho outro vídeo para fazer, que é um vídeo de overview do meu back-end. E parece meio contraditório. Pô, não faça o seu próprio back-end, mas você tá fazendo o seu próprio back-end. Mas calma aí que a gente vai chegar lá e você vai entender o que eu tô falando. Não sei se você acompanha muito o pessoal da web, todo mundo que trabalha com SaaS ou que está tentando fazer SaaS, ou muita gente que está tentando construir alguma coisa ou tentando só aprender. Tem muita gente legal que sempre está falando o tempo todo sobre desenvolvimento. E surgiram várias alternativas recentes assim para a gente poder trabalhar, como por exemplo o Supabase. Já tinha o Firebase, que era muito usado para mobile, eu usei muito Firebase, que são o que a gente chama de Back-end as a Service. São ferramentas que a gente utiliza para abstrair a complexidade do back-end, que é o que você desenvolve, e abstraindo essa complexidade, você lida só com a parte fácil, que são as conexões. Conecta aqui, conecta lá, e aquilo já funciona. Então, eu vou falar um pouco disso hoje. Então, vamos começar falando sobre o porquê não devemos fazer e quando não devemos fazer nosso próprio back-end. Eu coloquei aqui algumas descrições básicas assim, e eu vou mostrar como isso escala para vocês. E é muito maior, né? Muito maior. Pode acreditar que isso é muito maior do que o que eu estou mostrando aqui. Eu acho que eu ainda nem tenho a dimensão do conhecimento para poder passar para vocês isso. Mas o que eu sei, eu vou passar. Então, para mim, o melhor momento para você construir ou não construir um seu back-end, porque você não deveria construir, é se você tem um microsize, um size, algo pequeno demais. Eu tenho uma coisa que tem literalmente um módulo, e esse um módulo tem um CRUD e tem uma funcionalidade simples. Você não precisa de um back-end para isso. Você usa uma ferramenta, um back-end as a service. Existem alternativas para você utilizar. E inicialmente os preços e custos deles são muito tranquilos. Você não vai ter que se preocupar com preços abusivos e nada, porque o Firebase ele deixa você usar por muito tempo antes de você começar a pagar alguma coisa. E o próprio Supabase também. Então você vai ter os planos free que são muito bons. Quando você tem aplicações pequenas, que eu acabei de falar, né? A pequena indo para média, uma aplicação que ainda está se desenvolvendo, está embrionária ainda, e você quer poder já ter alguma coisa para apresentar, então você vai utilizar nesses casos. E quando você tem quando você quer apresentar um MVP, o MVP ele é o mínimo produto viável, que é quando você tem um produto para com as funcionalidades essenciais da sua aplicação para conseguir apresentar ele. E quando você quer fazer uma entrega rápida de um produto. Então acho que esses são os tópicos assim, essenciais. Talvez tenham outras coisas que eu tenha deixado passar aqui, mas esses são os que eu consegui encontrar e pensar sobre esse ponto. E aí faz sentido você não fazer um back-end. Não faz sentido você fazer um back-end, sabe? Não precisa fazer um back-end nesse caso. Faz uso das ferramentas que existem no mercado voltadas para isso. E aí, posteriormente, você pode construir seu back-end caso isso fique complexo. Porque essas ferramentas, elas suprem até muito depois do que você precisa. Elas têm escalabilidade, elas lidam com disponibilidade, elas lidam com segurança. Tudo isso você não vai precisar mexer. Tudo isso está fácil para você ali. É só pegar e usar. Então, nesse caso, eu não recomendo que você faça um back-end. E principalmente se você está validando um produto, você quer apresentar uma coisa mínima ali para os seus clientes que você acabou de conseguir, você pode já mostrar algo pronto. Então você já usa essas ferramentas que vai te ajudar muito. E aí eu vou te dizer quando você deve construir o seu back-end. Quando você deve construir o seu back-end? Aplicações complexas. Quando você tem uma aplicação que ela está crescendo em módulos, está crescendo em domínio, está crescendo em responsabilidades.
essa aplicação, eu acredito que ela exige mais de você ter sua própria estrutura de back-end. Escalabilidade, apesar dessas ferramentas aqui suprirem muito de escalabilidade, elas suprem muito de escalabilidade. Não é que elas não façam isso, mas você vai poder lidar com isso da sua maneira e como você pretende utilizar, dependendo do host onde você armazenou, seja AWS, seja Google Cloud, seja lá onde você tem armazenado isso, você vai ter a liberdade de lidar com isso também. Aprendizado, que no caso, a contradição não existe porque esse é o meu caso. No caso de aprendizado, é o que você está aprendendo algo, que você quer evoluir, que você quer crescer, que você quer aprender, quer colocar em prática o conhecimento, faça seu próprio back-end. Essa é a melhor forma de você aprender. A não ser que você queira aprender só front. Se você quiser ser só front-end, aí você não precisa se estressar. Se você quiser ser só front-end, você pode usar um JSON Server já serve. Que é um serverzinho que faz as suas... cria rotas HTTP a partir de um JSON. Então você vai ter lá rotas a partir de um JSON, você monta um JSONzinho e ele já retorna para você do jeito que você precisa. Isso já supre para quem é front-end e quer fazer só o front para apresentar algo simples. Arquiteturas modernas, você ter mensageria, você ter microservice, interconexão de muitas aplicações. Quando você tem essas coisas relacionadas, eu acho que é muito melhor fazer um back-end. Sistemas distribuídos também, quando você tem que lidar com concorrência, múltiplos bancos de dados, aí eu acredito que nesse caso também entra muito o back-end. E também, uma coisa que eu acabei não colocando aqui, acho que sim também, de certa forma, que a arquitetura moderna, quando você quer abordar design patterns e arquiteturas de forma muito mais abrangente, você vai lidar utilizando back-end e vai estar tudo dentro do seu controle. Então, eu acho que tem uma diferença entre simplicidade e complexidade. Tamanho da coisa, sabe? Quando é pequeno faz de um jeito, médio faz de um jeito, quando for complexo e grande faz de outro. Então essa é a diferença das duas coisas. E eu vou te mostrar a diferença, e eu coloquei aqui para você ver o quanto isso escala. Quando você tem o back-end as a service, eu coloquei dois exemplos aqui, que é o Firebase e o Supabase. Firebase, ele já é conhecido aí da Google, você tem o Firebase para você utilizar para mobile, você pode utilizar ele para front também, você pode... Lá no Firebase você vai ter diversas funcionalidades para você trabalhar, diversas funcionalidades. E a implementação dessas funcionalidades, implementação que eu falo, é código para construir elas, está abstraída de você. Porque tem a parte de conexão que você tem que aprender e tudo mais, que leva o tempo para você aprender também, mas isso é tranquilo, muito mais tranquilo do que desenvolver isso do zero. Quando você tem o Firebase, por exemplo, você tem lá a autenticação já no próprio Firebase, e você pode autenticar com a web, com o Google, com o Facebook, você pode autenticar de N formas, porque ele tem OAuth, né? É autenticação através de redes sociais e tudo mais, isso já ajuda você pra caramba. Hospedagem e storage, né? A hospedagem que eu falo e já está hospedado, né? Você tem um back-end hospedado, e é isso. E você tem o armazenamento de imagens próprio deles. Então você tem lá o storage para você utilizar, que já é próprio deles. Você tem o armazenamento que vai vir junto também, é um serviço a mais que você pode utilizar para lidar com imagens. Tudo se conecta muito facilmente ali. Você não vai precisar lidar com escalabilidade, disponibilidade, segurança, que são é o que mantém a sua aplicação funcionando, viva. À medida que sua aplicação cresce, automaticamente ele faz ajustes para você. À medida que você está trabalhando com sua aplicação, toda a parte de back-end já está lidando com a segurança. Então isso já tá lá. Eu nem coloquei aqui segurança, né? É disponibilidade. Disponibilidade é quando a aplicação que ela tem que ficar disponível por muito tempo. Então disponibilidade é sobre isso. A aplicação disponível ao longo do tempo. Então a aplicação não pode cair. Então ela tem que estar disponível para que ela seja usada. Então isso não vai te afetar. E você tem o banco de dados, né? Você não vai precisar lidar, tudo isso é abstraído. Você não precisa lidar com banco de dados. No caso do Firebase, ele utiliza um banco não relacional. Eu não sei se hoje mudou, mas quando eu utilizava o Firebase, era um banco não relacional. Eu nunca usei o Supabase, mas eu já pesquisei um pouco sobre ele para entender melhor. E eu acredito que seja bem parecido com o que o Firebase faz. O Supabase, ele já usa banco de dados relacional. Se você dá uma olhada no site do Supabase, dá para ter uma noção bem clara das funcionalidades. E são muito parecidas com o que eu usei lá no Firebase. Por exemplo, a Postgres Database é para você trabalhar com um banco relacional. Já é muito mais interessante do que como o Firebase trabalha. A autenticação, que é o que a gente acabou de falar. Storage, a mesma coisa. Aí você tem o Real Time, que é a mesma coisa que acontece lá no Firebase, que é
a comunicação em tempo real. O que mudar no banco muda na aplicação, o que mudar na aplicação muda no banco. Isso tem a resposta rápida e tem listeners, né, ouvindo para poder disparar essas mensagens. E tudo que você constrói no Supabase se torna uma API, né? Ele te dá ali as rotas para você acessar e utilizar. Já o Firebase ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Ele tem algumas funções para você fazer acesso a essas, como se fossem as rotas, né? Algo parecido também, funciona de forma parecida, mas aqui ele fica com mais estrutura de API, dá uma cara de API, sabe? É o que eles chamam de Instant APIs. E essas Instant APIs ele te dá um monte de funcionalidadezinha para você já reaproveitar ali e utilizar muito fácil, baseado no formato dos seus dados. Acaba sendo muito prático de utilizar. E isso aqui é um backend as a service e é bem tranquilo, tipo, é muito mais prático de usar. Você está se preocupando com a construção do front, né, da sua ferramenta front, e abstraindo a parte complexa da coisa. Quando você vai para a construção de você fazer seu back-end, você vai ter que decidir que linguagem você vai utilizar. Eu estou utilizando no meu projeto JavaScript com Node, mas eu poderia estar utilizando Golang, Python, poderia estar utilizando PHP, eu poderia estar utilizando diversas ferramentas aqui, dependendo do que eu quero construir. Depende do objetivo. Você escolhe a ferramenta pelo objetivo que você quer alcançar. Se ela atende melhor aquele seu objetivo, essa ferramenta que é ideal para isso. Eu escolhi o JavaScript porque é a ferramenta que eu tenho mais facilidade, porque meu objetivo é o aprendizado. Eu quero aprender, quero evoluir com isso aqui. Eu quero me tornar um arquiteto de software. Eu já falei isso umas 10 vezes nos últimos vídeos aí, mas o meu objetivo é esse. E aí você vai ter frameworks e bibliotecas. E aí você vai ter o Nest.js, eu coloquei aqui o Nest.js, o Express, o Fastify, que são frameworks do JavaScript, coloquei o Jin e o Echo, que foram os que eu usei no Golang. Então, eles trabalham de forma parecida, o objetivo deles é atender HTTP, comunicação HTTP, é atender comunicação via GraphQL. Então, esse é o objetivo desses caras, você ser atendido dessa forma. E aí, um framework te dá mais possibilidades, enquanto uma biblioteca te dá apenas o objetivo, que é a comunicação HTTP, a comunicação através de um protocolo que você deseja, mas o framework ele vai te dar um universo de coisas para você trabalhar, que já vai vir pronta nesse framework, né? Essa é a diferença entre um framework e uma biblioteca. A biblioteca ela é mais enxuta, assim, é como se a biblioteca fosse um pedaço do framework, sabe? O framework ele é uma estrutura muito maior, com um monte de coisas elaboradas para você não precisar recorrer tanto ao externo, apesar de que ainda você vai precisar de coisas externas, mas ele te dá toda a base para você construir qualquer aplicação, enquanto a biblioteca é uma parte menor disso. A gente pode colocar dessa forma. Quando você pensa em storage construindo um back-end, você tem que fazer a implementação disso no back-end, fazer a implementação com Mutter, você tem que colocar isso em prática lá, e aí você tem que fazer toda a parte de conexão com o servidor que você vai utilizar para fazer armazenamento, o bucket que você vai utilizar. Entra outra complexidade. Aí vem a complexidade do banco de dados. Você vai definir, vai definir qual o banco que você vai utilizar, o ORM que você vai utilizar, vai fazer a implementação. Tudo você vai ter que criar baseado em cima do banco de dados. Então você vai ter que implementar o ORM lá, implementar as funções de banco, os repositórios para poder definir se você, quanto a isso, definir a comunicação do banco em si, né? Se eu estou criando, se eu estou deletando, se eu estou adicionando, você vai ter que lidar com isso, você vai ter que lidar com a arquitetura do seu back-end, que é a parte que eu também não coloquei aqui, mas você tem que lidar também a arquitetura do back-end, que é outra coisa importante também. Vai ter que lidar com os padrões de projeto do back-end, que é outra coisa complexa para lidar. E dos bancos de dados você ainda vai ter que pensar, eu vou precisar de quantos bancos e qual tipo de banco eu vou utilizar? Um banco relacional, um banco não relacional? Eu estou usando isso aqui só para cache, como o caso do Redis, por exemplo, para poder fazer cacheamento. Eu estou utilizando um banco relacional para algo mais robusto. Quantas aplicações eu vou ter e quantos bancos cada uma vai ter. Você tem que pensar nesse tipo de coisa. Qual é o ORM que eu vou utilizar para poder fazer essa comunicação com o banco? Você vai ter que se preocupar com isso também. Então vai ter o Prisma, vai ter o Type ORM, o Drizzle ORM. ORMs é a ferramenta que você utiliza para fazer essa comunicação com o banco de dados. Então é ele que vai te dar, ele que vai iniciar a conexão com o banco. Você vai utilizar o ORM. Isso porque o ORM é a forma como você comunica com o banco dentro de uma aplicação que você está fazendo. Então pode ser uma aplicação JavaScript, você usa um ORM para isso. Pode ser uma aplicação em Go, por exemplo, o Go tem um GORM. O GORM é o ORM do Go, para você trabalhar com banco no Go. Tem outros também, esse foi o que eu usei. Então
dá para você utilizar um ORM para isso, para você fazer a comunicação com um banco de dados e determinar isso. Isso aqui está sendo tudo abstraído, toda essa complexidade, literalmente toda essa complexidade é abstraída quando você usa um back-end as a service. Isso é abstraído. E aí hospedagem, você vai ter que decidir onde é que eu vou hospedar a minha ferramenta. Outra coisa também. E tudo isso aqui tem muito custo. Tudo isso aqui tem custo. Então, subir toda essa aplicação vai te custar alguma coisa. Tem algumas coisas que tem plano free para você utilizar. O Heroku antes tinha um plano free que era muito bom e hoje ele já é pago. Já não ajuda a gente tanto. Tem um Render também que o plano free dele é bem limitadinho, não, bem complicado. O Bucket da AWS, eu sei que o plano free dele é bem robusto, dá para utilizar a parte de storage. Storage, quando eu falo de storage, eu estou falando de imagem. Imagem, arquivo, qualquer tipo de arquivo que você quiser salvar, para isso que você salva. E aí, pensa no tanto de coisas, quando você faz esse comparativo, muita gente fala assim, poxa, é o fim do... Eu acho muito precipitado falar assim, é o fim do desenvolvimento back-end, agora vamos construir somente utilizando um back-end as a service. Eu acho que você está muito enganado se você acredita numa coisa dessa, mas é comum, estar enganado é uma coisa comum. Mas olha ao redor, pensa primeiro no que você precisa. Eu sei que a maior parte das pessoas que está desenvolvendo sites, ela quer, na verdade, começar rápido e desenvolver rápido. Se você quer começar rápido, desenvolver rápido, fazer um produto mínimo viável, que é o MVP do seu site, usa uma coisa simples, usa o Supabase, usa o Firebase, usa qualquer coisa que seja simples de você trabalhar. Mas se você quiser algo robusto, tem até as estruturas de back-end as a service. Uma vez eu fiz um sitezinho chamado Lore Artifacts, aqui, ó. E eu utilizei uma estrutura, eu fiz ele, e esses dados estão armazenados, né? Esse site aqui eu fiz com o objetivo principalmente de aprender um pouco sobre GraphQL. Eu queria muito trabalhar com GraphQL. E aí tinha um cara na época, eu não vou lembrar o nome exatamente agora, eu acho que eu coloco nos comentários depois o nome da ferramenta, que, como eu estava utilizando o GraphQL, eu tinha um back-end as a service para ele também. Então lá nesse back-end as a service, que era uma aplicação inteira, eu só construía as estruturas de banco de dados e colocava lá. E assim eu conseguia preencher essas informações aqui e trazer os dados para mim aqui. E até hoje está funcionando, porque é um plano free que é muito bom. É uma ferramenta que eu gostei muito de desenvolver, tem bastante coisa legal de front. Mas eu utilizei principalmente porque eu queria entender como fazer a conexão com o GraphQL e fazer essas chamadas, entender, ir além do HTTP, né? Então o motivo dessa aplicação era isso. Talvez eu cheguei até a fazer aqui esses itens, se for na collection, esses itens aqui, eu modelei eles em 3D, um pouco de conhecimento que eu tinha sobre modelagem 3D eu utilizei para poder fazer essa modelagem desses itens e colocar em prática aqui. Mas eu não fui muito pra frente, eu só tinha um objetivo de aprendizado mesmo e aí terminou aqui. Esse é um site que eu fiz, eu coloquei na Vercel, que é uma hospedagem de front-end. Dá pra hospedar outras coisas também, mas o foco deles é front-end. E até hoje tá funcionando aí, se vocês quiserem dar uma olhada também. Depois eu vou passar qual foi o back-end as a service que eu utilizei para a parte do GraphQL. Eu deveria ter colocado aqui também, né? No Obsidian, para vocês darem uma olhada. Mas fica claro, né? Acredito que esse vídeo é mais uma explicação assim sobre quando não fazer, quando fazer um back-end. Acho que é importante pensar sobre isso também. É importante estudar sobre isso também. É importante você, em alguns momentos, parar para desenvolver seu back-end. Em alguns momentos, dependendo do que você está fazendo, você não desenvolver. Acho que é bom deixar claro essas coisas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like no vídeo, comenta alguma coisa. Fico muito feliz de você estar acompanhando até aqui. Quem estiver acompanhando, fico muito feliz de vocês estarem acompanhando esse vídeo e valeu!